a todo o departamento jurídico, em especial ao doutor André, a doutora Gabriela, ao Cláudio Dionísio, ao Luiz Carlos, à CBF, ao do Maluf e ao Michael pela celeridade no registro e na publicação do BID. Então o pessoal virou noite aí, a madrugada, o início da manhã de quinta, para que ele pudesse estar no BID, estar em condição de jogo domingo. Sempre um trabalho fantástico dessas duas áreas do clube, com a colaboração da área de registro da CBF. Hoje é sexta e é como fosse sábado lá na Arábia, então a gente tinha que correr muito para que ele pudesse estar apto em condições de jogo no domingo. Fazer um agradecimento especial a todo o pessoal aí, ao Michael, ao staff dele, que colaboraram para que, e também por pedido do jogador, para que ele pudesse estar apto em condições legais de jogo para domingo. E aí, óbvio, depois a decisão é do treinador e da comissão técnica, mas mais uma vez agradecer a todos aí. Vamos rolar a bola? Perguntas? Marcos, Bruno, boa tarde. Queria que vocês, se pudessem esclarecer como é que ficou essa situação do Wesley, né? Ele deveria estar lá na segunda-feira, foi um pedido do Atalanta, o Flamengo decidiu que não. Enfim, a negociação realmente acabou. Tem outras situações para o Wesley e também como é que está a cabeça dele. Ele se lesionou, ficou de fora do jogo. A gente soube uma matéria, se não me engano, do pessoal do GE, de uma bronca que ele levou do Tite, enfim. Mentira. Essa matéria é mentirosa. A gente acolheu super bem o Wesley aqui, quando aconteceu a questão da Atalanta. Primeiro, são coisas que acontecem no futebol. É corriqueiro das negociações avançarem, às vezes elas caem. O Wesley é um jogador que esportivamente a gente confia muito, como por exemplo aconteceu há pouco tempo com o Fabrício Bruno, e a gente confia demais. O Fabrício Bruno, um atleta de seleção. O Wesley, a gente tem uma convicção plena que ele vai ser o lateral da seleção brasileira em breve. Aconteceu com o Fabrício, aconteceu com ele. A gente fica e ver como um reforço esportivo os dois estarem aqui conosco. É óbvio que às vezes as questões financeiras pesam numa transferência, mas esportivamente os dois estarem aqui conosco reforça demais o elenco. Não teve bronca no Wesley, pelo contrário, ele foi muito bem acolhido aqui pelo Marcos, por mim, pelo Tite. Teve uma conversa muito franca e acolhedora com ele depois que ocorreu a questão da Atalanta ter desistido do negócio. Havia uma série de outros grandes clubes europeus interessados no Wesley, inclusive um que é público, que fez proposta, queria muito o Wesley. A gente renovou o contrato dele até dezembro de 2028, se eu não me engano, e a gente está aqui para ajudar ele, conta com ele. É um reforço enorme ele continuar aqui, acolhemos ele. É óbvio que nesse processo de negociação tem uma decisão também que é do jogador, e ele começa a se planejar, e quando isso volta atrás é algo que ele tem que saber lidar. Ele sempre gostou muito do Flamengo, é feliz aqui, ele é grato, reconhece as oportunidades, como o próprio Michael falou, né, que o Flamengo ofereceu para a vida dele, esportiva. A gente renovou o contrato dele, acredita muito nele, e a gente procurou acolher o Wesley quando ocorreu. Foi uma conversa muito franca, acolhedora. A gente vai ajudar o Wesley no que ele precisar para ele poder voltar a performar, tá tranquilo aqui. Do ponto de vista da comissão técnica, o Tite reforçou para ele que conta muito com ele. Mesma coisa que eu estou falando aqui, que ele é um reforço para a equipe, está conosco, que inclusive ele falou na própria coletiva de imprensa. O pessoal do Manchester United até ligou para o Tite para saber dele sobre questões esportivas, e ele deu as melhores referências possíveis. Para vocês
eles terem noção do tipo de clube que observa e se interessa pelo Wesley, e a mesma coisa que ele sempre falou, que conta muito com ele, para ele seguir no trabalho, seguir focado, que ele vai ajudar a gente demais para estar com a cabeça aqui no que interessa para todos nós, que são as lutas pelos títulos. Então essa matéria é mentirosa, não teve bronca do Tite no Wesley, pelo contrário, o que tem com todos os atletas ali é normal, são sempre questões de evolução, do atleta melhorar, e que ele faz com todos. Mas sobre esse aspecto foi uma conversa acolhedora, e de ter o Wesley, é uma felicidade ter o Wesley aqui de novo conosco, de forma continuada. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito o Flamengo na briga pelas 3 competições. Eu vou acrescentar um pouquinho a mais em relação ao que o Bruno está falando, quanto a essa matéria aí que ela perguntou e que ele respondeu. Eu não li a matéria, não sei, então... Não... só para deixar claro, não foi... Sim, mas assim, eu não li nada, então eu não vou não quero entrar nem nesse mérito, se foi do GS, não quero entrar nesse mérito. Mas eu quero esclarecer aqui e até convidar vocês que estão aqui, as pessoas que vão nos ouvir aqui, que vão ler um pouquinho, em relação ao seguinte: a gente está há 5 anos e 5 meses aqui. Tratamos vendas e compras com jogadores em toda a Europa. Portugal, França... Inglaterra, Espanha. Peraí, Bruno. Espera, eu te ouvi. Eu não tenho... Estava tentando a concentração. Que eu sei onde é que eu quero chegar. Vai. Então a gente chegou e nós tivemos a oportunidade de ter relações com a Ásia, com a Europa, com todos os lugares. A gente nunca teve nenhum tipo de problema nessas relações de compra e venda ou empréstimo. A gente comprou, a gente emprestou, a gente fez de tudo nesses 5 anos e 4 meses. E de um dia para o outro, não sei porquê, começa as relações covardes, mais uma vez de amadorismo e que não sei o quê. Não teve absolutamente nada disso, gente. O que aconteceu é que um clube que gostaria de comprar um jogador, depois de estar fechado, entendeu que deveria não fazer o negócio. E tem um ponto aí que eu acho que é bom eu registrar. É praxe para todo clube que, quando vende o jogador, é ele que faz o contrato e o revisor é quem compra. Esse clube na Itália foi intransigente e falou que eles é que deveriam fazer o contrato. Nós deixamos. Eles fizeram o contrato. Quando eles mandaram para a gente querendo ganhar um pouquinho mais de tempo em relação a ajustar as coisas, fazer com calma. Gente, é uma transação de mais de 15, perto de 20 milhões de euros. Isso não é brincadeira, é um contrato internacional que precisa de revisão, que precisa entender que a palavra que esteja lá, ou inglês, ou francês, ou qualquer idioma, seja exatamente aquela que quer dizer no contrato. Isso não é brincadeira. O Flamengo mesmo assim deixou a Atalanta fazer e nós fomos o revisor. Estava tudo dentro do prazo. Eles correram de um jogador nosso, correram de um jogador da Espanha. Agora, infelizmente, eu não quero sempre... que já começa a ficar muito ruim esse negócio de política, ninguém aguenta mais. Mas não teve, eu queria falar para a torcida do Flamengo, para todos os torcedores, a gente aqui não perdeu nenhum tipo de prazo. É covarde essa relação. A gente faz as coisas com responsabilidade e tem que fazer com calma. E deixa eu falar um ponto. Vai fechar a janela daqui a 1 semana, 10 dias. Tinha tempo hábil para chegar e, olha, não concordamos em liberar o jogador
depois da Bolívia, do jogo da Bolívia, para deixar mais claro para todos vocês, nós queremos um jogador tal dia. Fazia essa revisão, mandava e-mail, a gente aceitava e acabou. Então não aconteceu nada anormal desta negociação. O Flamengo não perdeu essa negociação. E eu vou falar um pouquinho da parte esportiva, em que a gente tanto é criticado. Aí eu vou falar do jogador, da parte esportiva diretamente, que tanto a gente é criticado, que tanto a gente foi criticado, que tanto foi questionado em relação a precisar de lateral direito. Então veio o Atalanta, vem um time na Inglaterra, vem um time na França, todo mundo enxerga com Wesley como um bom jogador e um jogador que vai resolver o problema deles também nesse momento. O único que não acha que resolva nossos problemas são as pessoas mais aqui em relação ao Brasil. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir lá, que são os profissionais, quer dizer que os profissionais lá querem o jogador. E os amadores aqui têm um jogador que não é do tamanho da prateleira que teria que ser em relação a um titular daqui do Flamengo. Então, assim, eu acho que as coisas estão muito ácidas em relação a tudo isso aí. Flamengo, para deixar claro, o Flamengo não perdeu essa venda. O Flamengo foi consultado se venderia o jogador. Nós falamos que venderíamos, fomos autorizados pelo staff do jogador a entrar nessa negociação, negociamos, ajustamos tudo, e por uma decisão que a gente também respeita do time de não querer continuar, antes de assinar, eles optaram por outro jogador e a vida segue. Isso é uma coisa normal dentro do futebol, é normal essas situações. Então não vem falar aqui que aqui a gente cometeu qualquer situação de atraso. Não. O jurídico do Flamengo não atrasou em absolutamente nada. Estava dentro do seu padrão e dentro da sua responsabilidade. O jurídico não fez nada. O Bruno Spina, como diretor executivo, fez todos os processos, todos os protocolos que ele deveria fazer na segurança que ele tem, porque é ele que mete a caneta também junto com o presidente para que a negociação seja segura e seja importante para ele. Então foi isso que aconteceu. Então, sim, eu até fiz questão de falar depois do Bruno para deixar claro para a torcida do Flamengo, para os conselheiros do Flamengo, que não teve nenhum tipo de problema nessa negociação, apenas o negócio não foi na frente, como milhões de outras negociações não foram. O Flamengo mesmo deixou de ir numa negociação num jogador que estava bastante avançado há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Isso acontece. Então, só para deixar claro que os profissionais aqui dentro, o Bruno Spina, o diretor jurídico, todo mundo aqui trabalhou de uma maneira correta e certa, dando a celeridade possível para a segurança da negociação aqui que deve ser feita no Flamengo. Boa tarde, Braz, Spindler, Roberto Júnior, canal Flamelo. Queria que vocês comentassem se de fato há algum acerto com o Southampton pelo meio Alcaraz e se algum jogador do Flamengo vai ser incluído nessa negociação. Obrigado. Olha, a gente pensou muito em vir dar essa entrevista, porque o que eu passei para eles aqui, que a gente iria fazer uma entrevista após a janela, para deixar claro todas as posições de fazer. Então é muito ruim responder essa tua pergunta agora por um simples motivo. As negociações estão em curso, existem várias situações, como colocar ou não algum jogador nesta negociação. Então, eu entendo a tua pergunta, mas eu gostaria que você entendesse que esta pergunta que você fez, que a gente não precisasse responder só por esse ponto aqui, que é uma negociação que está em curso.
mas que procede o que o Flamengo quer em relação ao jogador. O Flamengo entende que é um jogador que vai nos ajudar muito. Boa tarde, Braga. Boa tarde, Bruno. Queria perguntar para vocês, eu sei que é questão médica, mas assim, o Dorival convocou hoje o Pedro. O Gerson a gente sabe que está em totais condições, mas o Pedro ainda está no processo de recuperação. E pelo que a gente apurou e pelo indicativo, me parece que o Pedro vai conseguir voltar a jogar talvez nessa próxima semana, um pouquinho antes do esperado. Queria saber se vocês podem nos comunicar o que vocês escutaram do DM, da comissão técnica. E só para deixar claro aqui, pessoal, sobre a matéria que a Raíza falou, até pediu ali, mas a gente não estava no microfone, sobre o Wesley, sobre bronca no Wesley, não foi do GE, deixando claro com o veículo aqui. Tá? Obrigado, Marco. Obrigado, Bruno. Mas foi de quem é a matéria? Eu não li. Eu não li. Você sabe de quem foi, Raíssa? Sabe de quem foi? Eu não li, então eu não vou falar o que... Hã? Globo. Tá. Vamos lá, sobre o Pedro. A CBF, como outras confederações, elas, para cumprir com as regras da FIFA e entendendo os processos das seleções, elas fazem uma convocação de uma lista larga, para que porque pela regra, para o clube liberar o atleta, tem que ser feita a convocação 15 dias antes da data FIFA. Nesses 15 dias pode acontecer alguma coisa e ter que substituir um atleta, então eles fazem uma convocação de uma lista larga, notificam o clube desses atletas que foram convocados. No caso da seleção brasileira, na lista larga, estavam Ayrton, Fabrício, Gerson e Pedro. E se ocorre alguma questão médica, eles escolhem algum jogador ali que está dentro da lista e o clube tem que liberar porque foi convocado dentro dos 15 dias. Então os 4 foram convocados. O Pedro está num processo de recuperação. O nosso departamento médico, ele fez 2 exames, se eu não me engano. Nosso departamento médico, a prática do clube é nunca dar prazo de recuperação, porque tem uma questão humana da reação do atleta, aos tratamentos, e cada ser humano reage, cada atleta reage de um jeito. A gente espera que o Pedro possa se recuperar o mais rápido possível. O DM e o atleta, o Pedro, estão trabalhando dia e noite. Ele estava aí, chegou cedo aí para tratar, está evoluindo bem. E assim, trabalhar todo dia e noite, para que ele possa estar em campo o mais rápido possível. Eu acho que até na própria entrevista da convocação, a CBF deixou claro que caso ele não esteja apto e em condições, ela vai convocar um outro jogador que esteja na lista larga para substituir o Pedro. Acho que isso é meio claro e óbvio, que se ele não tiver em condições clínicas e apto para jogar, não está apto para jogar no Flamengo, não está apto para jogar na seleção, mas ele e o DM estão trabalhando dia e noite para que ele possa estar apto a ajudar o Flamengo o mais rápido possível. Braz, Bruno, boa tarde. Queria perguntar sobre o Fabrício. O Marcos falou um pouquinho ali sobre a negociação e sobre os reforços esportivos que ele e o Wesley são para vocês não saindo. Ainda tem possibilidade de chegar, ou se tem alguma coisa ainda que possa pintar para que o Fabrício saia nessa janela, ou assim como o Wesley já é definitivo que ele segue ao fim dessa janela? Não, essa questão aí do Fabrício é uma questão em que a proposta ela ainda não chegou. Ela chegou num primeiro momento, precisava ser feito um ajuste normal dentro do que sempre é feito aqui nas negociações, e a gente passou, claro, os ajustes que precisavam ser feitos, e isso já tem bastante tempo. Ele, ao que eu tive de acesso, mas por imprensa, e aí eu não sei qual é a veracidade disso, é que esse clube estava indo na direção, ou foi na direção de um outro jogador. E aí eu não sei se isso aí fez com que eles esperassem mais um pouco para depois decidirem. Eu não sei a que ponto está, se isso já se resolveu. Mas a questão central aqui é que a gente ainda não teve, já tem bastante tempo isso, um retorno do clube francês, nem dos empresários
empresários efetivamente com uma proposta como foi feita a da Inglaterra, em que o Flamengo se colocou na mesa, o Flamengo cuidou dos interesses dele junto com o jogador e, num segundo momento, o jogador entendeu, junto com o seu staff, que não deveriam seguir em frente a essa negociação e não foram para a Inglaterra. Então, a situação hoje do clube francês, ela é bem diferente, um pouquinho diferente da que eu acabei de expor aqui com o time inglês. Marcos, tudo bem? Bruno, diante do enorme desgaste do elenco que o Flamengo tem sofrido, das lesões, é possível vocês, como diretoria, ter uma conversa com a comissão técnica, estabelecer algum tipo de prioridade entre as competições? Como, por exemplo, você tem a Copa do Brasil agora e no dia 12 vai ter a volta contra o Bahia, 2 dias apenas da volta dos jogadores das seleções, né? Vocês têm uns convocados seleções estrangeiras e agora os 2 pela seleção brasileira. É possível estabelecer de alguma maneira uma prioridade de olho nesse desgaste físico e também que o time vem sofrendo? E só para não perder o hábito, só acrescentar mais uma coisinha. Gabriel Barbosa, Gabigol, tem alguma novidade, questão de renovação, etc? Vamos lá, respondendo a primeira pergunta em relação à escolha de um campeonato. Eu acho que isso hoje ainda não foi feito, ainda não sei se precisará fazer. O que eu posso te dizer, Pedro, é que a comissão técnica e a diretoria dá o respaldo para a comissão técnica para que se coloque o melhor time possível no jogo em que o Flamengo vai disputar, independente se é da Copa do Brasil, independente do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores. Uma questão que a gente foi muito debatida entre os jornalistas, a torcida, e até com muitas críticas, se não me engano, foi o jogo contra o São Paulo, em que a gente teria uma premissa que nós estaríamos segurando ou ajustando alguns jogadores em detrimento ao jogo que iria ser contra o Palmeiras na quarta-feira, que era o jogo posterior a isso. Então, o que acontece? Às vezes a gente faz uma análise de um recorte um pouco maior, não de um jogo só, mas do jogo subsequente, do tamanho, do peso desse jogo. Isso acontece de fato, mas isso não quer dizer que a gente chegue e escolha uma competição. Eu acho que isso não deveria acontecer, mas pode acontecer, mas nesse momento a gente entende que ainda é possível a gente seguir em todas as competições, como estamos em pé em todas as competições, para que a gente possa, se tiver que decidir isso um pouco mais na frente, até decidir. Mas hoje eu te garanto que a gente não tem nenhuma decisão de diretoria ou um encaminhamento de diretoria para que o campeonato A, B ou C seja o de interesse de fato para o Flamengo. O Flamengo tem um carinho e tem um interesse de ganhar todos os 3. Durante esses últimos 5 anos e meio, tivemos ano que nós ganhamos Copa do Brasil e Libertadores, ano que a gente ganhou Campeonato Brasileiro e Libertadores, enfim, então teve ano que a gente só ganhou o Brasileiro, teve um ano que a gente não ganhou nada. Então, assim, nesses 5 anos e 4 meses aí, com mais de 13, 14 títulos, a gente ganhou em conjunto sempre, na maioria das vezes, com o outro. Então, assim, não tem absolutamente nada em relação no dia de hoje. Deixa eu só complementar assim, uma coisa que eu acho que é para dentro da linha que o Marcos falou, e para que as pessoas possam entender um pouco melhor. Tem muitas baixas que são médicas, são vetos médicos, tá? Tem as questões por cartão e como o Marcos falou,
o treinador e a comissão técnica sempre vão tentar colocar em campo a melhor equipe. O que quer dizer que a análise da questão física do atleta, e eu não estou falando da questão médica, da questão física, entra na análise do treinador e da comissão sobre quem eles vão escalar. Toda vez que um atleta joga 3 jogos em 6 dias, em alguns isso é mais acentuado, em outros é menos, e eu não estou falando de risco de lesão. Isso vocês podem pegar, isso aconteceu com o Palestino, isso aconteceu, se eu não me engano, no Red Bull, tem Cuiabá, sempre o terceiro jogo em 6 dias, quando o atleta joga 100 minutos no primeiro jogo, tem 3 dias de intervalo, depois tem só 3 para o terceiro jogo, o rendimento cai demais. É 2 de folga, mas o jogo é no terceiro. O rendimento cai demais. 3 jogos em 6 dias, o rendimento cai muito. E aí, o treinador e a comissão têm que tomar uma decisão de quem eles julgam, levando em conta a questão física, que não é médica é veto. Então, vou dar um exemplo, assim, tem questões que são fora do nosso controle. No nosso entendimento, o árbitro errou antes do jogo do São Paulo, ao dar um cartão amarelo para o Luiz Araújo, porque acho que ele fez uma análise tática ali, estava entrando o Matheus Gonçalves, ele deve ter achado na cabeça dele o Matheus Gonçalves é extremo, o Luiz é extremo, então vai entrar um extremo no lugar do outro, o Luiz estava caminhando ali, ele quis coibir uma eventual cera do Flamengo, falou sai rápido e aí deu o cartão amarelo para o Luiz, deve ter se confundido quem estava substituindo, ele foi suspenso, estava programado para ele jogar contra o São Paulo, tirou um jogador nosso importante do jogo contra o São Paulo. Contra o Botafogo, o Luiz estava se queixando de dores, é uma questão médica, ela não é física, ele tratou, foi pós o jogo com o Bolívar, né? O jogo foi quinta, ele tratou sexta, tratou sábado, amanheceu domingo tratando aqui no CT, até a hora da preleção se esperou para que ele pudesse evoluir, não evoluiu, ele foi cortado da relação do jogo. E aí você já não tinha Vinha, você não tinha Cebola, você não tinha Arrasca, não tinha Pedro, não tinha Eric suspenso, juntou o Luiz e depois tinha alguns outros jogadores que tinham uma... Então, a maioria das vezes a condição é clínica e depois, para analisar a escalação, a questão física do que se avalia que o atleta vai ser capaz de desempenhar no jogo é levado em conta para a decisão do treinador de escalar o melhor time possível. Um jogador que está descansado, e aí 4 dias faz toda a diferença do mundo em relação a 3. Então, no 4º dia, o atleta já se sente muito melhor do que no 3º dia. Então, isso faz toda a diferença do mundo para o treinador tomar a decisão dele. E aí, por exemplo, vamos para o jogo de domingo e de quarta. A gente veio da Bolívia, cheguei em casa, devo ter chegado em casa às 7h30 da manhã, né? Os atletas também, são 3h40 de voo, muita gente passou mal lá, teve o caso do Tite, que foi tratado pelo doutor Fernando Bassan, está lá no Copstar, foi medicado, regrediu a questão ali da arritmia, enfim, estamos todos aqui, enfim, cuidando e acompanhando a questão do Tite para que ele possa estar com saúde bem o mais rápido possível, acompanhando aí, dando todo o apoio a ele e a família dele, mas muita gente voltou passando mal. Após um jogo desse, com a intensidade que foi, com o desgaste emocional que é de um jogo eliminatório, chega todo mundo sem dormir, eles se apresentam agora à tarde, e daqui a 2 dias a gente já tem que jogar com o Red Bull no Maracanã, viajar para Salvador, lá a gente estava jogando abaixo de 10 graus, a 4.000 metros de altitude, vai jogar no calor lá em cima, com 2 horas de voo, e depois também voltar de Salvador para jogar com o Corinthians domingo. Mas, de novo, você vai ter um jogo quinta, um domingo e um quarta. Quem jogar quinta e domingo pode ter certeza que na quarta-feira a probabilidade do desempenho desse atleta que jogou quinta e domingo nessas condições de 4.000 metros de altitude, viagem de 4 horas para ir, 4 para voltar, sem dormir, eles não são robôs. Eles não são robôs. Essa situação afeta o desempenho dele. E o treinador,
a questão clínica e da saúde é óbvio que ele está sempre atento, mas quem dá essa recomendação é o departamento médico. O treinador está sempre olhando a questão do desempenho. E não dá para qualquer ser humano friamente, se tiver um pouco de frieza e racionalidade, vai ver que essa questão afeta. Eu sei que o Palmeiras e o Botafogo passam por isso também, mas quando a gente vai tocando aqui nos pontos que todos falam, quando a gente vai analisar performance, desempenho, resultado, o Flamengo está vivo nas 3. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, está classificado para as quartas de final da Libertadores e está vivo no Brasileiro. Ali o Botafogo é o líder, né? O Flamengo, se for olhar por pontos perdidos, tem 2 pontos perdidos a mais do que o Botafogo. O Fortaleza, por pontos perdidos ali, é o líder. Então, assim, o Flamengo acho que é o único clube que está perto ali da liderança e vivo nas 3, né? Então, eu sei que todos têm os mesmos problemas, o nível de exigência e de pressão do Flamengo, e assim, a pressão para todos nós aqui é um privilégio. Acho que é um privilégio para todo jogador que está aqui, para o Marcos, para mim, para todos os funcionários, para o Tite. Essa pressão por desempenho, por resultado, é um privilégio para todos nós. Assim, é óbvio que não é fácil lidar com a pressão, mas é um privilégio, assim, é uma coisa que a gente gosta para a nossa vida, essa cobrança, essa expectativa de demandar de todos aqui um resultado à altura da expectativa do torcedor, mas pode ter certeza que no Flamengo, 80 jogos no Flamengo, com a pressão de ganhar todos os jogos e ser campeão de tudo, é muito diferente de 80 jogos em determinados outros clubes, em alguns clubes. Então, agora, é nosso trabalho, lutar, tentar atender essa expectativa, é nosso desejo. Todo mundo aqui quer ser campeão das 3. Eu acho que isso ocorre também na cobertura. Né? O jornalista que cobre o Flamengo ali em 80 jogos no ano, acho que ele tem uma demanda, uma pressão um pouquinho maior de um jornalista que esteja acompanhando outro clube. É lógico que os níveis dos jornalistas são os mesmos, você tem o mesmo editorial, mas eu tenho certeza absoluta que a cobrança é diferente. Está todo mundo rindo aqui, ó, as câmeras não estão mostrando, mas a cobrança é diferente. É o que o Bruno falou, essa cobrança é o que nos motiva, não tem essa cobrança que é o que faz também a gente, é uma engrenagem para que a gente tenha os resultados esportivos que aqui precisa ter, que é diferente. Então, enfim, mas a gente tem alguns limites em relação a tomar algumas decisões em alguns momentos, e isso passa aí nesse tema que a gente está abordando aqui. E só para completar, para dar um exemplo dessa pressão, né? O Flamengo investiu, até o momento, 190 milhões de reais na janela. Tá? A gente estima que o Botafogo investiu quase 600, tá? Quando você bota na janela, não, no ano, tá? Nas 2 janelas. Você pega o Igor Jesus e o Alan, que são atletas que vieram do mundo árabe, que vieram livres. Você achar que não tem um investimento, chega a ser uma ingenuidade enorme, assim, achar que o Botafogo não investiu um valor considerável para trazer esses atletas. Quando você faz a conta, considerando impostos e comissão, que é como o Flamengo divulga no seu balanço, quando você fala que o Flamengo investiu 190 milhões, você tem os impostos. Quando você compra um jogador de fora do Brasil, você tem que pagar 18% de imposto sobre as remessas que você faz para pagar o direito econômico desse jogador. E tem o comissionamento, que é praxe no futebol, que é a remuneração dos intermediários e dos agentes. O Flamengo divulga no balanço o custo total dessas transações, incluindo impostos e comissões. Quando você vai fazer a conta ali pelo que o Botafogo fez, ele deve ter investido quase 600 milhões de reais.
E sempre se falou que o Flamengo investia muito, não sei, que o Flamengo não é a maior folha, o Flamengo não é o maior investimento, eu não estou reclamando. É um privilégio a gente ter essa pressão, essa cobrança, a gente está vivo nas três, estamos lutando pelos três. E agora... Estou informando. Estou informando que é um investimento 3 vezes o tamanho do Flamengo. A folha com certeza é superior à do Flamengo, não tem transparência, mas com certeza é superior à do Flamengo. E eles têm que performar também, tem que conquistar título, só que aqui o nível de pressão é diferente. A gente gosta, é o que nos move, faz a gente acordar cedo todo dia para trabalhar de noite, de madrugada, para trazer alegria para o torcedor. E aqui, quando ganha, é diferente também. Então, quando se ganha, quando se conquista título no Flamengo, é algo assim que você leva para a sua vida. Vocês viram a emoção do Michael aqui falando isso. Acho que é algo único na vida de qualquer um participar desses momentos aqui no Flamengo, e com os atletas, com o treinador, comissão técnica, não é diferente. O Marcos e eu, estou falando por ele, porque eu sei, porque a gente conversa muito, né? A gente é muito grato pelos momentos assim que a gente vive aqui no Flamengo e pelas oportunidades que a gente tem de estar nos nossos cargos. Não tem nada. Boa tarde, Marcos, Bruno. Jogo rápido aqui, eu sei que é uma questão muito mais médica, mas só para saber se já há uma definição no departamento de futebol em relação à presença do Tite no jogo de domingo, se isso vai ficar... Provavelmente ele não irá estar em campo. Próxima pergunta. Braz, Espino, boa tarde. O Flamengo acabou recebendo a notícia, né, que o Pedro e o Gerson foram convocados, provavelmente os uruguaios e o Pulgar também devem ser convocados. E a data FIFA, o último jogo, né, dessas seleções, é no dia 10, numa terça-feira, e o Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã no dia 12, ou seja, 48 horas depois. O Flamengo pretende pedir algum adiamento do jogo para a CBF, já que os jogadores que foram convocados vão ter cerca de 48 horas apenas de descanso? Não, os jogadores da seleção brasileira retornam direto para o Rio de Janeiro, no voo da CBF, e os demais a gente vai avaliar o que fazer em relação à questão logística. Não tem data útil no calendário para que um remanejamento seja feito, e a gente vai ter que encontrar as nossas soluções para vencer mais esse desafio. Falar qualquer coisa diferente disso seria leviano com o torcedor. Não tem o que fazer em relação a isso, é só fazer a melhor logística possível para que os atletas possam estar à disposição na melhor condição possível para o Tite tomar as decisões que ele tem que tomar para esse jogo do dia 12. Aqui, ó. Alan Santos, do BTB Esportes. Boa tarde, Marcos, Braz e Espíndola. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o técnico Dorival sobre o problema do calendário do futebol brasileiro. A gente vê que o Real Madrid, por exemplo, vai passar de 70 jogos nessa temporada e vai ter que fazer ali algumas mudanças. Ele falou sobre fazer também uma concessão, conversar, sentar. Quero saber de vocês também qual seria o caminho para chegar para os melhores para o clube e também para a seleção. Olha só, esse tema que você levantou e abordou, ele é matemático. Não é só a intenção, né? Por mais que tenha boa intenção de A ou B de resolver esse tema é matemático. Não tem como compor, não tem como administrar estas situações com o número de jogos que se tem. Então, dito isso, ou você reduz o número de jogos em competições A, B, C, D, que eu não quero aqui falar qual a competição que tem que ser feita. Ou você faz isso, ou é conversa fiada. Não conseguimos enfrentar esse problema de frente, nem a gente, nem a CBF, nem os jornalistas, nem ninguém. Somente por isso, não é porque da questão
de você interpretar qual é a melhor competição, é matemático. Você não consegue ajustar os números de jogos. A gente entra ano, sai ano, entra em entrevista, sai em entrevista. O tema em relação a isso é o mesmo. Quando tem e quando o jornalista vai perguntar em relação ao técnico que é da seleção, por acaso hoje é o Dorival, que teve uma longa passagem em clube, ele sabe como é difícil, mas qual é o tema, o que ele fala? Que a seleção brasileira é importante. Se você pegar um técnico que não esteja na seleção brasileira, ele vai falar que os clubes é que pagam o salário, que os clubes é que investem, que o clube também é importante. Então, assim, eu não acredito no bom senso. Infelizmente, nesse tema, eu não acredito em bom senso, porque não é questão de bom senso, é questão de matemática. Não temos como ajustar o calendário nacional nessa enormidade de jogos em que a gente é submetido. A questão central desse ponto, eu acho que o que mais coloca a lupa nessa situação que você acabou de falar é a seguinte: das principais ligas, eu falo isso reiteradamente, porque eu acho que é importante, das principais ligas do futebol mundial, Inglaterra, Espanha, França, Brasil, Argentina, na Europa inteira, na Ásia inteira, qual é a liga que não para o seu campeonato nacional? É o brasileiro. Então, o Brasil está certo e o mundo todo está errado. O inglês, o francês, o português, o espanhol. Não tem como. Ou a gente enfrenta isso de frente, dizendo o seguinte: não temos dias para esses jogos todos, ou a gente aqui, semana que vem, vai estar outro aqui respondendo e outro aí perguntando, e a mesma coisa. E o pior, agora eu vou te falar o pior, todo mundo sabe disso. Essa que é a vergonha. A vergonha e a falta de cara de pau é essa. Todo mundo sabe disso. Eu sei que não pode ser diferente, a CBF sabe que não pode ser diferente, a Federação do Rio sabe que não pode ser diferente, os jornalistas sabem que não pode ser diferente, e a gente segue respondendo e vocês seguem perguntando, porque não tem data. Ou se diminui o campeonato A, B ou C e se ajusta, ou a gente vai continuar assim. Pelo que eu vejo, a gente vai continuar assim. Deixa eu só complementar um ponto. Todas as conversas que a gente tem com a CBF sobre esse tema, tanto publicamente como internamente, ela joga a questão do calendário nos clubes. Ela fala, vocês é que é um problema de vocês aí, vocês é que escolhem jogar tantos jogos e tal. Primeiro, a decisão do calendário é uma decisão, exceto as datas da Conmebol e da FIFA, as demais datas são uma decisão unilateral da CBF. O resto que falarem é balela. Quem faz o calendário, tirando Sul-Americana, Recopa, Libertadores e as datas FIFA de seleção, são uma decisão da CBF. A CBF entende que ela tem o poder para fazer e que isso não afeta ela. Eu acho que esse é um raciocínio um pouco torto, inclusive para o principal produto da CBF, que é a seleção brasileira. Quando eu era garoto, quando eu era adolescente, eu gostava de ir ao Maracanã para ver a seleção brasileira, para ver o Zico vestir a camisa 10, para ver o Júnior, o Leandro, o Adílio, o Andrade, Moser, depois o Juan, enfim, uma série de outros jogadores do Flamengo vestindo a camisa da seleção brasileira. Toda vez que um atleta nosso é convocado, a gente, como direção, como funcionário do clube, todos aqui ficam muito felizes com a convocação de qualquer atleta para qualquer seleção.
pelo lado humano do atleta, pela realização dele, pela relação que a gente tem com eles, e pela chancela do nosso trabalho. Por outro lado, traz um prejuízo esportivo enorme para o clube, de sobrecarregar ainda mais o atleta, de trazer risco de lesões e tirar eles de jogos importantes. Por exemplo, os 9 jogos da Copa América, o jogo contra o Inter, que vai ser dentro de uma data FIFA, e o jogo com o Atlético Mineiro. Então o Flamengo vai jogar 11 jogos do Campeonato Brasileiro sem todos os seus atletas que estiverem nas seleções. A CBF acha que isso não tem consequência para a seleção brasileira, ela está enganada. Quando ela faz isso, e você tem um jogador do Atlético Mineiro na seleção, prejudicando o Atlético Mineiro, você tem jogador do Flamengo na seleção, na questão esportiva, prejudicando o Flamengo em 11 datas do Brasileiro, e se Deus quiser, em 2 da Copa do Brasil, ela está arranhando a relação da seleção brasileira com os torcedores do Flamengo, com o torcedor do Atlético Mineiro, com o torcedor do Palmeiras. Ela está causando dano para o produto dela, ela não enxerga isso. Com o tempo, depois que já não tiver mais o que fazer e não tiver como reverter, e que a imagem da seleção brasileira estiver totalmente desconectada do povo brasileiro, ela vai querer voltar atrás, não vai dar mais tempo. Mas assim, a CBF empurra com a barriga, diz que não é problema dela, mas tem consequência para o principal produto dela, que é a seleção brasileira, e não tenha dúvida que cria antipatia para o principal produto dela. Ela não enxerga assim. No meu entendimento, a CBF tem uma visão completamente torta sobre esse assunto. O assunto calendário deveria ser da CBF também, não simplesmente ficar falando, não, isso é uma decisão dos clubes, joga no colo do clube. No final das contas, quem faz o calendário é a CBF. Os clubes não têm a menor ingerência no calendário, zero. Quem falar que tem é mentira. Os clubes têm zero ingerência no calendário brasileiro. Quem faz o calendário é primeiro a FIFA, depois a Conmebol, depois a CBF. Os clubes não mandam nada no calendário. É isso, gente. Muito obrigado. É isso daí, nação. Tá aí, então, a coletiva do Marcos Braz e o Bruno Spindel falando aí sobre o mercado da bola no Flamengo, as atualizações do Mengão. Então tá aí as novidades do Flamengo, ó. Comenta aí embaixo o que você achou referente aí à coletiva do Marcos Braz. Vamos ver o que vai ser preparado para a partida desse domingo, né? Como vimos na coletiva, provavelmente o Tite não deve estar nessa partida. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tá aí, galera. Você acabou de acompanhar a coletiva do Marcos Braz, do Bruno Spindel, falando sobre as contratações do Flamengo, em quem que o Flamengo está de olho no mercado da bola, né? E esperamos que a diretoria traga jogador de peso, de renomado, para que chegue, pegue a camisa e assuma a titularidade, né? Se for para trazer um jogador, um a mais, um qualquer, melhor nem trazer. Tem que trazer um jogador que faça a diferença, né? Bom, galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, dê um like, tá bom? Para nos ajudar. E também, se você quer se manter informado as notícias do Flamengo, como este vídeo, basta você se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se, tá? Você não vai pagar nada. Inscreva-se e também não esqueça de ativar o sino da notificação, para que toda vez que eu venha colocar um vídeo de informação, de notícia do Flamengo, como este, a plataforma do YouTube vai lhe informar, tá bom? Inscreva-se, ative o sino da notificação e não esqueça de dar um like neste vídeo, tá? Forte abraço, fui!